Olá, eu sou Roberto II e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Tava trocando ideia com a galera de outros canais de quadrinho e eu tive a ideia de fazer vídeos sobre quadrinhos que a gente queria ver republicados aqui no Brasil ou publicados pela primeira vez. Parece um pouco confuso? Eu vou explicar. Tem muito material legal que não saiu como deveria aqui no Brasil. Não digo nem como não deveria, mas publicado em mensal, que se perde muito fácil. Eu, por exemplo, para fazer a pesquisa desse vídeo, pensei em dois quadrinhos que eu vou falar aqui e que eles, por conta de estarem num mix, né? Quem não sabe, mix é quando você compra uma revista e vem vários títulos dentro, né? Para quem não tá mais familiarizado. E quando eu fui fazer a pesquisa para eu reler tudo aquilo que eu tinha gostado, para ter certeza que não era só nostalgia e tudo mais, eu percebi que eu me desfiz de muitas edições que tinham revistas que eu gostava, porque no geral a revista era muito ruim. Mas chega de conversa fiada, vamos falar sobre 3 tipos de revistas que eu queria ver republicados no Brasil. O meu não tem nenhum material inédito, a gente vai fazer uma tag com outros canais que eu vou deixar aqui pro final pra falar, pra vocês verem o vídeo até o final, conhecerem esses canais que são muito bacanas. O primeiro da lista é a Liga da Justiça Internacional. Pouca gente conhece e ao mesmo tempo muita gente conhece essa liga. Parece complexo, mas é verdade. Por que isso acontece? Ela foi uma fase muito famosa dos quadrinhos da Liga da Justiça, marcou toda uma geração. Quem leu no fim dos anos 80, início dos anos 90 ali, sabe o que é, e ela marcou uma fase que a gente não teve de volta e eu acho que nos quadrinhos de hoje dificilmente vai ter. O que aconteceu é que, em 85 você teve a Crise nas Infinitas Terras. Essas belezinhas aqui. São 12 edições. Foi um ano de hiato na maioria das produções da DC na época, porque ela queria organizar o universo que ela tinha. Ela queria simplificar um pouco isso, porque estava ficando muito complicado para o leitor entender. E ela juntou tudo, e para juntar tudo tem que dizer o que vale e o que não vale. O Batman teve o seu ano 1, embora o Batman fosse que tivesse menos divergências em questão a terras paralelas ou coisas do tipo, você teve uma nova origem do Superman e uma nova origem da Mulher Maravilha, Trindade, os 3 principais heróis. E ao mesmo tempo você precisava reformular a Liga da Justiça. Em 1987, depois da minissérie Lendas, essa beleza aqui, Lendas, ó. E aí foi meio que a primeira vez que a gente viu os grandes heróis juntos de novo. E aí foi dito, ok, a gente precisa reunir a liga. E o que seria feito na ideia inicial era você ter os grandes 7. Algo que veio acontecer na fase do Grant Morrison, lá nos anos 90, que foi justamente depois dessa fase. Deram uma missão pro Keith Giffen e pro James DeMatteis. O John Byrne tava reescrevendo o Superman, a origem dele, e aí ele não queria que o personagem participasse, justamente por ainda estar desenvolvendo. O Jorge Pérez, que tava desenhando a Mulher Maravilha, embora não fosse ele que escrevesse, mas ninguém lembra do cara que escreve, infelizmente, eu vou botar o nome aqui, porque eu também não lembro. Então eles falaram, olha, não vai ser possível ter os dois, e vai ter o Batman. Por conta de tudo isso, a opção do Keith Giffen foi ir para o humor. Por isso que essa fase é conhecida como a Liga Cômica. E a Liga da Justiça Internacional, pra vocês terem noção, começou com o Batman, o Besouro Azul, o Guy Gardner, de Lanterna Verde, Doutor Destino, o Senhor Milagre, a Canário Negro, a Doutora Luz e o Caçador de Marte, né, o Ajax, John Jones. E deu muito certo. Tanto que a Liga da Justiça Internacional, ela durou muito tempo. Ela teve 3 edições. Começou como Liga da Justiça em 1987, nos Estados Unidos, no título Justice League. Aqui no Brasil foi publicado em 89, na primeira tiragem da Liga da Justiça da Abril. E em 4 ou 5 edições depois, ele se tornou Liga da Justiça Internacional. Manteve a numeração, mas se tornou Liga da Justiça Internacional. Por quê? Maxwell Lord consegue fazer com que a Liga seja uma entidade da ONU. Então ela tem que representar o mundo inteiro. A Liga da Justiça Internacional evoluiu tanto que ela voltou a ser Liga da Justiça da América, não porque estava dando errado, mas expandiu. Você passou a ter 2 títulos. Você teve a Liga da Justiça América, que é internacional, voltou a ser América, e a Liga da Justiça Europa, que é muito bacana também, mas eu não quero falar sobre ela aqui, pelo menos nesse momento. E a Liga da Justiça Internacional deixou de existir para voltar a ser a Liga da Justiça América, e depois a Liga da Justiça Europa virou a Liga da Justiça Internacional, e aí fica nessa de 3 títulos, mais ou menos, da Liga da Justiça Internacional. É um pouco confuso. Esse material só foi publicado nas mensagens da Abril, na época. É lógico que é uma época muito grande para você publicar, mas lançar ali um encadernado para poder a galera se acostumar seria bom. Ele só foi ser relançado pela Mitos no início dos anos 2000, e só primeira fase da Liga da Justiça Internacional, o primeiro grande arco, assim, acho que 6 histórias e uma minissérie em 3 partes aqui no Brasil. Então é um material que essa nova geração não conhece, e aí remete pro que eu falei antes. A galera que leu naquela época lembra muito, e se você ver qualquer top de gente que leu quadrinhos, não só os de hoje, pra fazer épocas memoráveis da Liga, ele vai estar presente. Eu acho que um quadrinho desse é arriscado, óbvio, porque o novo público não conhece, e a gente sabe que o público atual de quadrinho não lê o que ele agora tá saindo, e pra ele só existe aquilo, não existe antes. E
Isso é um pouco ruim, mas é um material espetacular e você poderia publicar Liga da Justiça se fizesse sucesso. Liga da Justiça Internacional, Liga da Justiça Europa, Liga da Justiça América de volta. Enfim, a Liga Europa também é muito legal, poderia entrar nessa série de encadernados, mas vocês viram a confusão que foi pra falar só da Liga da Justiça Internacional. Imagina se eu coloco a Europa no meio. O segundo e o terceiro da lista, eles vêm juntos, mas pela forma que eles foram publicados no Brasil. Primeiro eu vou falar de Exilados. Exilados, pra quem não sabe, é um título mutante que chegou a durar 100 edições na primeira edição, tem uma segunda edição, mas eu vou me manter só na primeira. Basicamente, você tem uma pessoa que é uma entidade, o corretor do tempo. Algo deu errado na continuidade do tempo que tá mudando as realidades, e elas precisam ser consertadas. E então ele pega heróis de realidades que foram mudadas pra eles poderem corrigir, com a pena de que, se eles não corrigirem, eles voltam pra uma realidade quebrada. Então, alguns deles, por exemplo, vão ter que voltar pra uma realidade onde mataram alguém que não devia, ou estão presos, ou não existem. A realidade que eles conhecem só vai ser obtida se eles corrigirem todos os erros do tempo. Então é uma opção meio que sem saída pra pessoa. Mas é justamente por isso, o corretor do tempo pega pessoas que ele sabe que não vão querer a realidade como é, quebrada, ou seja, com erros, e traz pra ele. Saiu em 2000 nos Estados Unidos, saiu aqui em 2002, na revista X-Men Extra. X-Men Extra 7, que é essa pichuquinha aqui, né? Que o título carro-chefe, vocês podem ver, é esse aqui, Extreme X-Men, e esse título é uma merda. Mas era o título que era carro-chefe da revista na época. E é por isso que eu falo, tem dois títulos aqui, o Exilados e mais um, que eu vou falar, que são muito bons. Mas, por exemplo, tirando esse formatão da Panini, que eu realmente gosto de manter, eu acho legal, a qualidade do quadrinho é boa, ele não pega tanto mofo. Talvez um pouco. Eu me livrei das X-Men Extra depois, doei, vendi, porque o mix é muito ruim. Muito ruim. Saiu na X-Men 7, que é de 2002, né? Eu não sei como tá a defasagem hoje, eu não leio mais revista mensal. A formação original dos Exilados era o Magnus, que era o filho da Vampira e do Magneto, numa realidade paralela. O Morfo, que faz parte de várias realidades, nessa realidade ele era quase que o Fera, em questão de popularidade nos anos 80, sabe? Fez parte dos Vingadores e tudo mais. O Mímico também está em diferentes realidades do X-Men. Blink, da Era do Apocalipse. Pássaro Trovejante, numa realidade em que ele sobreviveu e virou uma dos Cavaleiros do Apocalipse, naquela época em que ele transformou os X-Men. E a Noturna, que é uma personagem criada na época, que era filha do Noturno com a Feiticeira Escarlate. Eu acho muito legal, inclusive. Os criadores são o Judge Winnick e o Mike McConnell, um desenhista que eu gosto muito. O Judge Winnick não é tão bom roteirista, mas ele manda muito bem em Exilados. E o mais legal é justamente isso. A equipe, ela é muito dispensável. Quando morre um integrante, e morre muito integrante, sempre é substituído por um personagem de outra realidade que tá danificada. Então, por exemplo, o Magnus, que eu citei, que tá no início da equipe, ele morre logo na primeira edição. E quem entra no lugar dele é a Marika Yashida, que, pra quem leu o quadrinho, ela casa com o Wolverine, é assassinada, só que de uma realidade onde ela é a Solaris. Enfim, a Blink é a líder do grupo, ela recebe o Talos, que é uma arma que consegue comunicar, ó, nessa realidade você tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso e tal. Toda a trama vai se desenvolvendo, né, os laços entre equipe, essa questão da vida deles ser muito frágil, né, deles terem que fazer missões duvidosas. Tem uma em que o professor Xavier é o vilão, então para muitos deles, tirando a Blink, que é da realidade da Era do Apocalipse, o professor Xavier é o professor, a pessoa boa, né, e nessa ele é um vilão, então para eles ter que matar o Xavier é algo muito pesado. Vai desenvolvendo esse negócio, eu não vou dar muito spoiler porque eu sei que pouca gente leu, mas vale a pena, procure. Principalmente a fase que ainda tá o Mike McConnell e o Judge Winnick. A terceira e última revista que eu vou falar também tá no X-Men número 7. Quem lia nessa época, obviamente, já sabe o que é, mas a indicação é X-Táticos. Saiu na revista X-Men número 7, X-Men Extra número 7, na verdade. Como X-Force 166. A ideia era você pegar um título que já existia, que era X-Force, e renovar. A ideia do Peter Milligan e do Michael Allred, que é um desenhista que eu gosto muito, ele começou com uma equipe que já existia, como se já tivesse consolidada, e é uma equipe de rockstar. Assim, eles são muito famosos, eles são como se fossem, na época que existia MTV, astros da MTV, né, astros pop, astros do rock, com vida regada a drogas, álcool, sexo. Tudo isso é grande fachada, né, eles são produtos. Mas o mais legal, ele teve muita liberdade porque é uma equipe que surgiu do nada, e depois mudou o nome para X-Tático justamente para isso. Eles fazem essa brincadeira de nós somos X-Force, e aí apesar de ser muito sucesso de crítica, X-Táticos não pegava bem, até porque o nome X-Force puxou um público que era da X-Force antiga, que é completamente diferente do que ele tenta alcançar aqui. Aqui é mais uma paródia, uma crítica a certos modelos. Eles são rockstar, então eles usam drogas, eles são completamente dispensáveis. A primeira história já começa com toda a equipe morrendo, só sobram 2 pessoas. E aí você tem um dos membros que é negro, que eles perguntam, pô, eu tô aqui só pra ser negro, pra cumprir a cota racial do grupo, pra aparecer bem pra imprensa. Pra eu usar esse uniforme aqui, tem que falar com o meu agente. Eles não são bem super-heróis, eles são estrelas que a função deles é
partir pro crime, entendeu? Como se você tivesse hoje as Kardashian lutando contra o crime, o que seria bem engraçado. Mas é muito legal essa crítica, entendeu? Tipo, eles são uma propriedade, podem ser comprados, entendeu? São comprados por um milionário, e o milionário manda na equipe, eles respondem a interesses monetários desse milionário. Quando foi pra X-Táticos durou ali um ano, eu acho, um pouco mais de um ano, que realmente não vendia muito. E essa, das que eu falei, talvez seja que tem menos possibilidade de sair no Brasil publicado. Justamente porque vendeu pouco lá fora, qual seria a desculpa pra vender aqui? Né? Nos Estados Unidos sai porque tudo eles encadernam. Aqui já não é assim. Você só encaderna 952, que é uma merda, né? Mas essas foram as minhas 3 recomendações. E lembram dos canais que eu tava falando? Então, eu falei com o Load, do Load Comics. Falei também com o Bob, lá do Opa Já Vai, e eles vão fazer vídeos. O link do canal deles está aqui na descrição, clica. São 2 canais que falam de quadrinhos e são excelentes, não só de quadrinho, mas relacionado ao quadrinho. Confira o canal do cara que é muito bom, eles vão falar de 3 quadrinhos que eles querem e indicar também mais 2 canais, então vira uma corrente que você pode ver a opinião de várias pessoas sobre quadrinhos que talvez você não tenha ouvido falar, ou que você tenha e concorde com a opinião, queira ver republicado. A gente sabe que quem tem os direitos hoje de Marvel DC é a Panini. Se você quer, se você gosta de algum desses, manda pra Panini. Cola lá, vê o que você queria aqui de novo, que aí eu acho que é legal, né, eles terem esse feedback. É isso, esse foi um vídeo especialzinho, falando sobre o quadrinho. Você quer que a gente fale mais de quadrinho aqui? Comenta aqui embaixo. Quero ver mais quadrinho no canal, parabéns, não sei o que, dá aquele like, compartilha com seus amigos, que a gente faz mais vídeo, beleza? Até a próxima, pessoal.